Pai do Senhor a todos vocês. Chegou mais um momento do Caminhando nas Escrituras. E nesse momento, capítulo 14 do livro da Gênesis. Que capítulo especial esse que o Senhor nos concede para esse momento aqui. Capítulo 14 do livro da Gênesis. Mas antes de nós fazermos o nosso caminho, eu quero orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, pela oportunidade de ler a Tua Palavra. Nós não somos nem dignos de olhar para este livro, mas o Senhor, por infinita graça e misericórdia, nos deu esta oportunidade. Que na leitura devocional queremos fazer agora, no Caminhando nas Escrituras, o Senhor possa ministrar aos nossos corações de forma intensa e profunda. Traga cura, transformação e libertação em nome de Jesus. Meus irmãos, Caminhando nas Escrituras, verso 1 do capítulo 14 do livro da Gênesis. Assim está escrito: sucedeu naquele tempo. Que tempo? Tempo que Abraão habitava em Maré, construído um altar, estava em paz. Naquele tempo em que Arafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedor Laomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, pequenas tribos, pequenas localizações. Não havia nações ainda, eram pequenas tribos, famílias agregadas para proteger os seus bens. Verso de número 2: fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Beza, rei de Gomorra, contra Senabe, rei de Adima, contra Seneber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, e esta é Zoar. Houve conflitos de interesse de guerra, e uma dessas regiões estava exatamente o sobrinho de Abraão. E ele continuou o texto: todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado, conhecido hoje como Mar Morto. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram, possivelmente por questão de impostos, de não pagar mais tributo, de não pagar mais aquilo que era imposto. Ao 14º ano veio Kedorlaomer, rei que estava com ele, e feriram aos Refaíns em Astarote Carmaim, e aos Urim em Arã, e aos Emires, Zafé, Kiriat-Taim, e aos Oreus, o seu monte Zeir, até Euparã, que está junto ao deserto. De sorte, de volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon-Tamã. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adma, Zeboim, e de todo Bela, desde de Zoar, e se ordenaram-lhe e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim. O mais interessante é observarmos que dessas guerras há um propósito divino. Havia escravidão, havia aprisionamento. Deus sempre levantará nações para trazer libertação. E isso, deste acontecimento, acontece várias vezes nas nossas épocas. Deus levanta povos, levanta, depois o abate, pois ele sempre vai cumprir o seu propósito. Continuando o caminho. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os mantimentos, e se foram. As guerras, os conflitos da época aconteciam por interesse de bens materiais. Mas essa história só está sendo contada por causa do
de Abraão e por causa de Abraão. Que agora o texto começa. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Se pudéssemos ler um pouco a mente de Ló, com certeza ele deveria ter pensado: se eu tivesse escolhido uma terra não pela beleza ou pela riqueza que ela oferece, mas pelo direcionamento, por sensatez, quem sabe eu não estaria passando por este momento. Às vezes nossas escolhas, por aparência, por aquilo que é visto, depois vem as consequências. E aí continua. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos cavalhais de Maré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão, guarde bem isso, ouvindo Abraão, que o seu sobrinho estava preso. É interessante nós observarmos um detalhe aqui importantíssimo. Abraão não vai brigar por Sara, mas vai brigar pelo sobrinho. Há uma inversão de valores muito grande na vida de Abraão. Mas aí o texto continua. Fez sair 318 homens, dos mais capazes, nas cidades e em sua casa, e os perseguiu até Dan. Observe o detalhe aqui, que Abraão vai seguindo com 318 homens. É a partir daqui que a gente sabe que Abraão tem habilidades com guerra, que Abraão não é só aquele patriarca da fé, mas que também é um guerreiro. E que muitas igrejas e muitos segmentos usam esses 318 para várias analogias de forma precipitada. Eram guerreiros. Existe até um pai da igreja que, usando esses 318, chega em uma pesquisa como se fosse a cruz. É forçar o texto. O que nós sabemos é que Deus vai dar a vitória a Abraão com esses 318. E ele continua. E repartidos contra ele de noite, ele e os seus homens feriu e perseguiu até Roma, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu ele contra o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale do rei. Deus deu vitória a Abraão e deu liberdade ao seu sobrinho. Deus era com Abraão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre haverá pessoas guerreando por você. Sempre haverá pessoas também lutando por você. Sempre haverá pessoas que Deus vai levantar, que vão entrar na guerra ao seu favor. E são pessoas que Deus levanta para que você possa continuar o seu caminho, para que você possa continuar a sua caminhada. Melquisedeque, rei de Salém, Melquisedeque, rei em Jerusalém, que Salém é uma expressão de Jerusalém, trouxe pão e vinho, a ceia. Já uma figura de ceia, de comunhão, pão e vinho, corpo e sangue. Era um sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus adversários nas tuas mãos. A glória é toda do Senhor. O louvor é todo do Senhor. Deus levanta pessoas para trazer libertação, mas a glória é toda do Deus Todo-Poderoso. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Lhe ofertou com
contribuiu, reconhecendo a superioridade de Melquisedeque. De tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e os bens, ficarão contigo. Olha o que aqui Sodoma pede: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertencer, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Abraão tem a consciência que quem enriquece é o Senhor, quem concede é o Senhor. Nada quero para mim, senão que os repartes comeram e repartir, que toca aos homens. Que toca aos homens, senão o que os rapazes comeram, a partir do que toca aos homens, Anel, Escol e Maré, que foram comigo, estes tomem o seu quinhão. Abraão valoriza mais as pessoas do que os bens. Essa foi a caminhada do capítulo 14 do livro da Gênesis. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. E até o próximo encontro, se Deus quiser.